Olá, pessoal. Bom dia. Se você está assistindo a sala de dia. Se for à noite, boa noite. Se for à tarde, boa tarde. A sala de ciências está começando e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nossa aula vai ser uma revisão sobre os assuntos que nós já vimos nas outras aulas. Beleza? Então, pegue seu caderno, até porque a atividade que eu vou passar hoje no final da aula vai ser uma atividade ditada. Eu não vou escrever. Então, a gente viu um pouco sobre os astros, sobre a Lua, sobre o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e em torno do Sol. E é importante a gente lembrar, né, que o movimento de rotação é um movimento que o astro dá a volta em torno do seu próprio eixo, e de translação é o que o astro dá a volta em torno de outro astro. Então, aí, o movimento de translação aconteceria aqui, onde a Terra dá a volta em torno do Sol, e o de rotação, quando a Terra está dando uma volta, né? Está girando em torno do seu próprio eixo inclinado, tá certo? Aqui é mais aproximado do movimento de translação, para vocês notarem. Além disso, nós estudamos também as fases da Lua, mas esse assunto não vai cair na prova. Falamos sobre o que é tempo e clima, isso aqui vai cair, e vamos revisar, né? O tempo e o clima não são a mesma coisa. O tempo, aí, a gente lembra que o tempo, passei demais, ele é relacionado às mudanças climáticas que acontecem num dia ou nas semanas. E já o clima são mudanças climáticas a longo prazo, ou seja, mudanças climáticas que foram observadas em um país, em um estado, uma cidade como Bahia. Eu dei até esse exemplo também na aula que a gente estudou sobre clima. Mudanças que são observadas nesse estado ao longo de 30 anos, de muito tempo. Por exemplo, aqui em Bahia já observa-se que em junho, entre junho e julho, às vezes chove, e nos outros meses não chove tanto. Então, isso é uma característica de clima, não de tempo. Tempo é, por exemplo, no dia de hoje amanhecer ensolarado e de 5 horas da tarde está chovendo forte. Então, isso é uma característica de tempo. Vale a gente lembrar, e é uma coisa que talvez seja nova para vocês, né? Que existem doenças que são relacionadas à mudança do tempo, à mudança do clima, desculpa. Mudanças relacionadas à mudança do clima. Mudanças do clima vão trazer doenças como gripe, resfriados, podem também causar alergias. Pessoas que têm sinusite, né, recorrente, que quase sempre acorda com alergia, com o nariz entupido, não sei se é o seu caso hoje de manhã. Pessoas que têm asma adquirem ou de forma genética ou também por causa da mudança do clima. O clima ficou mais quente e de repente ficou frio. A organismo da pessoa não aguenta e acaba adquirindo essas doenças que, claro, são causadas por bactérias ou vírus, mas elas, elas se instalam no nosso organismo por causa da mudança do clima. E também há doenças que estão relacionadas ao clima, mas muito mais ainda a vetores. Vetores que são animais, seres vivos, que passam essas doenças para o ser humano. Então, a gente tem a dengue, que é uma doença que já acontece também no Brasil, quase todo ano tem casos de dengue. Aqui na Paraíba também já existiu muito, né? Ainda existe. Só que agora a gente está mais focado nessa pandemia que a gente está vivendo. Mas a dengue também é uma doença muito séria. A gente tem que observar nas nossas casas, não deixar o lixo parado, com água acumulada em garrafas, em baldes. Porque isso tudo serve como um local propício para que o Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue, se prolifere, bote seus ovos e cause aí danos que podem ser muito graves, letais na nossa vida. A esquistossomose, que é a doença da barriga d'água, a outra doença causada por vetor, também relacionada com a água, né? Filariose, que é a doença que as pessoas têm um pé bem inchado, assim, que é outro mosquito que causa filariose, também chamada de pé elefantíase, né? É o pé de elefante, assim, fica
inflamado e infeccionado toda a região linfática do organismo, a malária também. E essas doenças, algumas elas têm vacinas, outras não. Então, ver também a importância das vacinas no, no nosso dia a dia. Então, o tempo e o clima está relacionado com tudo. Tá vendo como é importante estudar? O tempo, estudar o tempo faz com que a gente observe como é que vai estar o tempo amanhã, né? E se prepare antes para viver isso. Então, o tempo, como a gente disse, como eu disse, é o tempo em que ocorrem mudanças atmosféricas, né, em determinado lugar, em um período curto. Já o clima é o conjunto de diferentes estados de tempo em um determinado lugar, estado ou país, e observados ao período de 30 anos. Então, quando eu pergunto como está o tempo, eu estou perguntando o que, galera? Já sabem, né? Estou perguntando como está o tempo aí na sua casa agora. Tá chovendo, tá? É isso. E quem estuda essas mudanças de tempo em determinado lugar e o clima específico dos países e estados é a meteorologia, né, que é a biologia e o estudo meteorológico. Estudar a atmosfera da Terra, as causas das variações climáticas e os fenômenos naturais. Tudo isso, o estudo da meteorologia busca prever para que as pessoas possam se preparar e, e aí vivenciar essas coisas. Até catástrofes eles já preveram. Algumas vezes, claro, a meteorologia falha como qualquer dado científico, né? Assim, nem sempre é 100% confiável os dados científicos de previsão, mas acerta na maioria das vezes e nos ajuda muito. Então, como é que se estuda as previsões do tempo? Através da meteorologia. Escreve isso aí, tá certo? Alguma dúvida, gente? Estão pensando, na dúvida, qualquer coisa pode escrever para me perguntar no final da aula. Os instrumentos que a gente usa, já falei na aula anterior, vou revisar aqui, para avaliar o clima e avaliar o tempo em determinados locais são o termômetro, né, e para avaliar a temperatura, higrômetro, para avaliar a questão da umidade atmosférica, a porcentagem de água que tem na atmosfera, né, precipitação, através do pluviômetro, a quantidade de chuvas. Quem avalia aí o vento e a força dos ventos é anemômetro, ajuda a gente a observar a força dos ventos. A direção dos ventos através do catavento, bonitinho, né? Heliógrafo, para a gente avaliar a insolação, o número de horas do sol. Nebulosidade através do radar, e aí prever as chuvas. E o barômetro, para observar a pressão atmosférica. Então, aqui eu tinha duas imagens, mas esse é o exercício de hoje. Você vai escrever aí para mim seu nome, a data de hoje, a turma e se você já teve alguma doença respiratória. E aí a gente aprendeu que a doença respiratória é causada pelo clima, né? Mudanças do clima. Então você vai botar questão número 1. Doença respiratória. Sim, já tive. Aí diz qual é. Se não, não, nunca tive. Mas conheço alguém que teve. Aí diz, certo? Qual a doença que você vai falar? Não sei se você vai falar de sinusite, você coloca aí, tá bom? E a outra questão, número 2, é para você dizer qual é o movimento que está acontecendo nessa imagem aqui, na Terra, que está acontecendo aqui embaixo, tá bom? Que movimento é esse que eu falei? Agora eu vou dizer a lista das pessoas que já têm atividade na disciplina comigo. Alan Ricardo da Silva fez a maioria das atividades, assistiu às aulas. Ana Carla Sena, Ângel Mabeli Costa, Arthur Bulhões fez a maioria das atividades e também fez o primeiro trabalho
Acredito, né, que já fiz o primeiro trabalho também na primeira nota. Ainda aqui no oitavo ano, temos Emanuel Cristiano, que fez uma atividade, Jordan de Assis, José, Letícia Evne, quem mais? Tem que olhar. Lu, Maria Vitória, Paulino e Williana Vitória. Evelyn Carianelli e Júlia Serafim do Nascimento. Depois eu vou colocar a lista lá no grupo de ciências para vocês verem quem já fez atividade ou não. Saber e começar a fazer. Porque a gente já vai terminar o segundo semestre, certo? Então, gente, qualquer coisa eu estou aqui online e até a próxima aula.